Graças a paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, dando sequência à série de exposições que os irmãos estão recebendo na carta de Paulo aos Romanos. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 5, indo até o verso de número 8. Romanos 10, de 5 a 8. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Santo Deus, nós adoramos o teu nome com orações, com louvores. E também, Senhor Deus, já confessamos os nossos pecados diante de Ti e estivemos exposta diante de nós a Tua palavra que garante a certeza do perdão que temos em Cristo. Agora, neste momento, suplicamos que o auxílio do Teu Espírito esteja conosco, que a iluminação do Teu Espírito venha a nós a fim de recebermos as Tuas santas palavras. Usa, Senhor Deus, a vida do pregador e abre as nossas mentes e corações, ó Pai, a fim de não só ouvirmos, mas também crermos no Teu santo Evangelho. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes você, lembrando, já procurou alguma coisa que estava perto de você? Isso acontece bastante quando o marido pede para a esposa e pergunta: onde está isso? E você ouve aquela resposta, né? Se eu for aí achar. Esses dias eu estava procurando, caiu uma caixinha daquele fone de ouvido que é sem fio, e os fones foram para tudo que é lá. E eu achei um e não consegui encontrar o outro de jeito nenhum. E procurava e tal. Até o momento em que eu me deparei que o fone estava no meu ouvido e eu estava vendo um vídeo. Muitas vezes nós temos esse trabalho inútil de procurar algo que está próximo de nós. Paulo, trazendo aqui para o texto bíblico, Paulo declara que Israel não precisava fazer uma busca incessante pela justiça de Deus, pelo fato dela já se encontrar disponível, próxima a eles em Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês se lembram que desde o capítulo 9, veja comigo, a partir do verso de número 6, Paulo está respondendo uma questão. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. No verso de número 11, nós vemos que a causa de muitos de Israel não crerem no Evangelho se deve à eleição, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo depois levanta então duas objeções. Mas se Deus elege, que diremos? Há injustiça da parte de Deus, verso de número 14. Deus é injusto ao escolher apenas alguns e não outros? E a resposta de Paulo é: de modo nenhuma. De modo nenhum, porque é prerrogativa divina exercer a sua misericórdia a quem Ele quer. Mas a partir do verso de número 19 até o verso de número 29, há uma segunda objeção. Veja o verso 19. De que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, se a verdadeira descendência de Abraão é aquela que é eleita soberanamente por Deus, como Deus pode se queixar da incredulidade dos judeus? E Paulo dá uma resposta dupla. A primeira é: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ou seja, coloque-se no seu lugar. Ele é soberano, nós somos apenas criaturas.
E então, ele estende essa imagem agora tomando a ilustração de um oleiro que o oleiro tem direito sobre a massa para fazer do mesmo barro vasos para honra e vasos para desonra. Paulo conclui assim essa parte, reforçando a verdade de que Deus elegeu o seu povo dentre os gentios e dentre o remanescente de Israel. Mas no final do capítulo 9, a partir do verso de número 30, mais uma pergunta é levantada. Que diremos, pois? A partir desse ponto, Paulo mostra que a causa também, uma causa secundária da incredulidade de Israel é porque o próprio Israel buscou a justiça de Deus no lugar errado, do modo errado. Israel busca a justiça em suas próprias obras, em suas próprias realizações. E esse foi o tema da exposição do sermão da semana passada, que o seminarista Marcos Aurélio esteve aqui com os irmãos trazendo. Veja que essa é a verdade dita no capítulo 10, nos primeiros 4 versículos que antecedem o nosso texto de hoje. O verso de número 2 diz que os judeus tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. E o verso de número 3 diz que eles ignoraram, desconheceram a justiça de Deus e, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Eles quiseram alcançar a justiça pelos seus modos, da sua maneira, e não a justiça que estava disponível em Cristo. E Paulo então conclui dizendo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E então, a partir deste momento, nós estamos mais prontos para adentrar propriamente os versos de número 5 a 8 do nosso texto. O tema da mensagem desta manhã é recebendo a justiça de Deus que está próxima de nós. Recebendo a justiça de Deus que está próxima de nós. A pergunta é, como recebemos a justiça de Deus que está próxima de nós? Em primeiro lugar, para receber essa justiça, reconheça que é impossível você ser justificado pelo cumprimento da lei. Reconheça que é impossível ser justificado pelo cumprimento da lei. E veja que essa verdade se encontra no verso de número 5, que diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. É interessante que ao longo de toda a carta, mas especialmente nos capítulos 9 a 11, Paulo faz abundante uso do Antigo Testamento. Várias citações são trazidas a fim de confirmar aquilo que o apóstolo estava ensinando. E, especialmente nesta sessão, Paulo traz uma personagem bíblica a fim de encabeçar ou ser a fonte do argumento que vem a seguir. No nosso texto não é diferente. Veja que no verso 5, a figura de Moisés é evocada. Moisés é quem fala. E no verso de número 6, a justiça decorrente da fé é personificada, ela ganha vida aqui, e então é essa justiça que passa a falar. Mas nós devemos perguntar, ora, Moisés escreveu. A pergunta que vem à nossa mente, claro, é, onde é que está escrito isso? Onde Moisés diz isto? E os irmãos têm bastante familiaridade com esse texto, justamente porque eu sei que vocês estão vendo e estudando o livro do Pentateuco de Levítico, aqui às noites de domingo. Paulo faz uma citação de Levítico capítulo 18, verso 5, e eu queria que você marcasse a sua Bíblia aqui em Romanos, mas fosse comigo até Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Esse trecho está no início daquilo que é chamado Código de Santidade do livro de Levítico. O Código de Santidade se estende do capítulo 17 de Levítico até o capítulo 26. Façamos a leitura a partir do verso de número 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis
para andardes nela. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. E aqui é a parte que Paulo cita. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Veja que é um texto bastante parecido com a leitura que nós fizemos aqui antes da nossa confissão de pecados em Deuteronômio capítulo 7. O tópico que Moisés está dizendo é: Israel, vocês não devem mais viver como os egípcios, a velha vida que vocês tinham antes, mas vocês também não devem adotar o novo modo de vida dos cananeus, que é para onde vocês estão indo. Vocês devem ser diferentes daquilo que eram antes e diferente dos povos que ocupam a terra. E Paulo toma então isso que Moisés diz, especialmente o finalzinho do verso de número 5, para afirmar: o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. E note que aqui há uma distinção entre o verso de número 5 e o verso de número 3. Porque no verso de número 3, os judeus quiseram ganhar a justiça, alcançar a justiça, como que por meio de uma justiça própria. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Mas aqui, tanto em Levítico quanto aqui Paulo, tomando a citação de Levítico, diz que há uma justiça de fato que decorre da obediência da lei. O homem que guardar a lei perfeitamente viverá por meio da justiça que a lei oferece. E qual é o significado de viver? É claro que é mais do que Moisés dizendo, mais do que simplesmente uma existência, mais do que simplesmente, você vai ter uma vida longa. O que se tem em mente é uma vida feliz, uma vida debaixo das bênçãos de Deus, das bênçãos da aliança que lemos em Deuteronômio capítulo 7. Guardar a lei também significaria não só uma vida de bênçãos no presente, mas também desfrutar de vida eterna. Jesus e o apóstolo Paulo usam viver nesse sentido, de viver sempre em comunhão com o Senhor. O ponto é: todo aquele que conseguir cumprir perfeitamente a lei de Deus, esse terá vida em abundância por meio da lei. O cumpridor é aquele que tem tanto justiça quanto vida. Mas a questão que o apóstolo quer levantar aqui, e que nós devemos perguntar ao nosso próprio coração é: quem de nós é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus? Alguém pode levantar a mão aqui? Eu acredito que não. Eu não posso. Eu acredito que ninguém aqui pode. O apóstolo, aqui na carta aos Romanos, já havia declarado que a lei é santa, boa e justa. É verdade. Paulo havia dito no capítulo 2 também que os que praticam a lei hão de ser justificados. Vocês se lembram que Deus entrou em aliança com Adão, aquilo que é conhecido na teologia como o pacto de obras. E esse primeiro pacto foi feito baseado em obras, baseado em cumprimento da vontade de Deus. Nesse pacto, a vida foi prometida a Adão, caso ele guardasse perfeitamente os termos desse pacto, não violasse esse pacto, e não só ele, mas a toda a sua posteridade. Só que qual era a condição desse pacto? Adão, você precisa guardar perfeitamente os termos do pacto. Ou seja, a justiça que decorre da lei é uma justiça que depende da ação humana. É uma justiça que depende da nossa resposta a essa lei. É completa obediência. Mas nós sabemos que Adão não guardou esse pacto. O homem, tendo quebrado esse primeiro pacto, sendo incapaz de obter vida por meio desse primeiro pacto, que é a linguagem da confissão de fé de Westminster, Deus se digna em fazer um segundo pacto, conhecido como o pacto da graça. Agora, os termos do primeiro pacto são cumpridos pelo segundo Adão. Jesus assume a tarefa de não só morrer no nosso lugar, mas de viver
também no nosso lugar. Jesus, como nosso representante, e talvez você, não sei se você já se perguntou isso, por que Jesus não podia simplesmente descer do céu, morrer na cruz, ressuscitar e subir ao céu novamente? Porque ele precisa nascer como um bebê. Porque ele precisa viver 33 anos e meio guardando a lei de Deus. É justamente porque ele vem na função de segundo Adão. Ele é aquele que cumpre perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. Ou seja, para nós sermos salvos, não só a morte de Cristo é importante, como também a sua vida, como também a sua encarnação, como também a sua representação, obedecendo perfeitamente a lei de Deus. Esse é o segundo pacto que Deus fez. O ponto então é, irmãos, que sim, a lei é espiritual, mas como Paulo diz, eu, todavia, sou carnal. O papel da lei é, em primeiro lugar, revelar o caráter de Deus, expor quem esse Deus é, qual é a sua vontade. Mas diante da vontade de Deus, a lei serve também como um espelho para nós, porque nós falhamos em cumprir as exigências da lei. Ou seja, o segundo papel da lei é revelar a nossa pecaminosidade, é revelar a nossa falta de congruência com a lei de Deus. Mas em terceiro lugar, a lei nos toma pela mão como um aio, como um pedagogo, que é a imagem que Paulo usa aos Gálatas. Ela nos conduz a Cristo Jesus. Ela nos conduz, nos demonstra a necessidade de um Redentor. Ela diz, você falhou em guardar perfeitamente os termos da aliança. Mas note que, sim, sobre nós está uma sentença de morte eterna, de separação de Deus. Mas há um Redentor, há alguém que cumpriu perfeitamente os termos desse pacto, que é Jesus Cristo, e Ele pode te salvar. Note que, para o ser humano caído então, após a quebra do pacto com Adão, o cumprimento da lei nunca se torna uma realidade. E é justamente por isso que Paulo diz que Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Esses termos continuam válidos hoje. Você pode tentar. Você pode dizer assim, eu quero chegar no céu por meio da minha própria justiça. Só tem um pequeno detalhe. Você nunca pode cometer um mínimo pecado. É impossível, irmãos. É impossível. Só é possível para nós sermos salvos justamente porque outro recebeu a penalidade da lei que quebramos. E também porque ele guardou a lei ativa e perfeitamente como representante do seu povo. Como Paulo já havia dito antes, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. E no capítulo 3 ele já havia dito, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que Paulo quer tornar evidente aqui? Que a causa de Israel não estar visivelmente no meio do povo de Deus, é porque eles entenderam a lei de modo errado. Eles entenderam a lei como uma forma pela qual eles seriam salvos, eles adquiririam justiça. Só que o problema é que eles não entenderam que os seus corações eram pecaminosos, que eles transgrediram a lei. E que por isso eles não poderiam encontrar a justiça, receber a justiça decorrente da lei. É isso que Paulo disse no capítulo 9, nos versos 31 e 32, Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir esta lei. E Paulo faz um contraste claro aqui entre aquele que pratica, no verso de número 5, com aquele que simplesmente crê, no verso de número 31 do capítulo 9, verso de número 30 e 31 do capítulo 9. Essa é a causa da incredulidade de Israel. É por isso que eles rejeitaram o Messias Jesus, porque eles quiseram obter a sua justiça a partir da lei.
Meus irmãos, aplicando isso a nós hoje, como eu disse, o caminho da justificação por meio da lei continua aberto àqueles que quiserem tentar. Mas será que eu e você conseguiremos trilhar esse caminho, cumprindo perfeitamente a lei de Deus? Irmãos, infelizmente é assim que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, entendem o seu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, como eu sou aceito diante de Deus, é tudo baseado no meu desempenho. Se essa semana eu me esforcei, eu orei, eu até mesmo jejuei, li as Escrituras, ouvi bons sermões, li bons livros, isso garante o meu status diante de Deus. Mas se na semana seguinte eu caí, eu disse o que não era para dizer, eu vi o que não era para ver, eu fiz algo que não era para fazer, ou deixei de fazer algo que era para eu fazer, então o nosso coração talvez já entre em desespero. E talvez pensamos que o meu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus corre perigo. Essa é uma forma de lidar com a lei de Deus de maneira baseada no seu desempenho. Se você é mais santo, então você, entre aspas, é digno de se relacionar com Deus. É assim que você está, talvez não dizendo, mas é assim que você está agindo. Paulo quer mostrar a impossibilidade desse caminho para nós. As más notícias de que nós não conseguimos guardar perfeitamente a lei de Deus devem nos tornar humildes, reconhecendo que somos transgressores diante do Senhor, que jamais alcançaremos uma justiça pessoal, jamais chegaremos diante de Deus e mostraremos algo que o impressione, que Deus nos aplauda. Essas notícias devem nos tornar humildes, mas também devem nos tornar confessantes, colocando-nos em lágrimas diante do Deus que é santo, santo, santo. E mais, além disso tudo, essas más notícias devem nos fazer correr para Cristo, que é o nosso Redentor perfeito. Como receberemos a justiça de Deus que está próxima de nós? Em primeiro lugar, então, reconheça que é impossível você ser justificado pelo cumprimento da lei. E note o contraste que agora dos versos 6 a 8 nós temos, que o apóstolo Paulo estabelece. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Note o contraste claro que o apóstolo quer traçar. Há uma justiça que vem por meio do cumprimento da lei. Só que isso em tese, não em fato, em realidade, porque nós não conseguimos. Mas agora Paulo faz mais uma vez o contraste com a justiça que vem por meio da fé em Jesus. Apesar da exigência de um pleno cumprimento da lei não ter sido revogado, há um caminho aberto por Deus para nós, porque o nosso representante cumpre perfeitamente a lei de Deus no nosso lugar. E quando nós estamos associados a Ele, então a justiça dele passa a ser legalmente a nossa justiça. E note, como eu disse, que se no verso de número 5, Paulo evoca o testemunho de Moisés, agora Paulo personifica a justiça decorrente da fé. É ela que fala aqui. Mas a justiça decorrente da fé assim diz. E nós devemos perguntar: de onde Paulo tirou isso? De onde vem esse discurso? E aqui Paulo combina duas passagens que se encontram no livro de Deuteronômio. E mais uma vez eu queria que você marcasse na sua Bíblia, aqui em Romanos 10, e fôssemos a Deuteronômio capítulo 9. Deuteronômio 9. Assim diz, verso de número 1: Ouve, ó Israel,
Tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Agora veja os versos 4 e 5. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, que é essa parte que Paulo cita, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Essa primeira parte, então, que Paulo cita, diz, não perguntes em teu coração, é trazida exatamente de Deuteronômio capítulo 9. E veja que aqui, Paulo tira essa citação de um contexto em que Moisés fala do aspecto gracioso da entrada do povo de Israel na terra. Não é pela justiça do povo que eles vão conquistar a terra, mas é pela graça de Deus. E note que isso vem desde o capítulo 9, se estende no capítulo 9, e especialmente no verso de número 6, em que se diz que o Senhor mesmo circuncidaria o coração daquele povo. Antes disso, eles são lembrados da obstinação, da rebelião de Israel e da exigência de que eles guardem a lei de Deus. Mas há uma promessa, o Senhor mesmo dará um novo coração para este povo. A linguagem que Paulo então extrai de Deuteronômio 9, verso 4, traz consigo essa imagem de que o povo é rebelde, mas de que eles precisam, então, de uma nova obra redentora de Deus, e Deus realizará essa obra por eles. É precisamente essa obra redentora em Cristo que Paulo anuncia na carta aos Romanos. Mas a segunda parte, o conteúdo mesmo do que a justiça decorrente da fé declara, vem de Deuteronômio 30, e por isso eu peço que os irmãos vão para lá mais uma vez. Deuteronômio 30, a partir do verso de número 11. Veja que o primeiro contexto, então, foi o contexto gracioso, não é a justiça do povo, mas a graça de Deus que os fará conquistar a terra. E agora, no capítulo 30, a partir do verso de número 11, se diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti, não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Mais uma vez, irmãos, o contexto aqui é que, no capítulo 29, Deus diz que essas seriam as palavras da aliança que o povo deveria guardar. Esse era o último discurso de Moisés, antes da sua morte, antes da entrada na terra prometida com Josué. O Senhor relembra os seus atos poderosos, o que ele fez, o êxodo, a condução no deserto, que eles venceram 2 reis importantes, Og, Seom. E diante disso, diante do que Deus fez, uma aliança deveria ser estabelecida entre Deus e o povo. Deus adverte severamente esse povo dos perigos de quebrar a aliança. Aqueles que pensariam, ou que poderiam pensar, eu posso quebrar a lei sem ter consequências, eles então foram advertidos. O povo estaria debaixo da ira de Deus. Eles seriam até mesmo lançados fora da terra, as maldições da aliança cairiam sobre eles. Contudo, se houvesse um arrependimento genuíno, o Senhor lhes restauraria, que é o começo do capítulo 30. A terra seria possuída, as maldições não estariam mais sobre o povo, mas sobre os seus inimigos, se eles dessem ouvidos à voz do Senhor. E aí então vem esse texto que nós lemos, dizendo,
o mandamento que eu vos dei não é difícil. Ele não está longe nos céus, ele não está longe que você tem que atravessar os mares, mas ele está próximo de ti, na tua boca e no teu coração. O que Moisés quer enfatizar, se na primeira citação de Deuteronômio 9:4 ele enfatiza o aspecto gracioso da própria entrada na terra, aqui ele enfatiza o aspecto gracioso de Deus conceder a lei como dádiva para o seu povo. Eles não têm de fazer um malabarismo a fim de descobrir qual é a vontade de Deus, como os povos pagãos que tinham que matar animais, examinar as entranhas daqueles animais para descobrir a vontade das divindades. Não, Moisés declara: Deus vos deu a lei por intermédio de mim, e ela está acessível a vocês. Vocês não precisam subir ao céu, vocês não precisam cruzar o mar, porque o Senhor colocou essa lei próximo de vocês. Agora, voltando para Romanos capítulo 10, veja como Paulo toma essa citação, ou essas duas citações, e faz algumas modificações. Paulo faz uma interpretação, ou mais do que isso, uma aplicação cristológica dessas citações. Isso não é incomum, irmãos, na Escritura, especialmente nos escritos do apóstolo Paulo, de tomar algo do Antigo Testamento e aplicar à realidade de Cristo. Veja o verso de número 6 de Romanos 10. Quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Veja que antes era a lei, mas agora é Cristo. A lei que exigia o nosso pleno cumprimento agora é substituída por Cristo, porque a lei apontava para além de si mesma. Cristo é o fim da lei, Cristo é o alvo da lei, aquele que leva o cumprimento da lei à sua culminância, ao seu ponto mais alto. Por isso, a busca de Israel pela lei ou pela justiça da lei com base nas obras é equivocada. Paulo diz, primeiro ele fala do céu aqui, ou seja, ele eleva ao alto. Depois, Paulo modifica no verso de número 7, aquilo que se dizia do mar. Veja que agora ele diz, quem descerá ao abismo? Antes era quem cruzará os mares, os grandes mares, mas agora Paulo cita o abismo justamente para falar da morte de Cristo e da sua ressurreição, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. E finalmente, depois de falar de céus, de um ponto alto, de abismo, do ponto mais baixo das profundezas, agora ele diz, no nível da terra, no nível do mar, ou seja, está próxima de nós, na nossa boca e no nosso coração. O que o apóstolo quer tratar aqui no verso de número 6 é que ninguém precisa se esforçar ao máximo para, então, por meio do seu esforço, alcançar o Cristo exaltado nos céus, a fim de obter a justiça. Não, Deus mesmo o enviou. Provavelmente o que o apóstolo quer dizer aqui é sobre a encarnação de Cristo. O Verbo já esteve entre nós. Deus mesmo o enviou, não é o homem que por seu esforço vai até os céus em busca da justiça, mas Deus envia aquele que ofereceria justiça, ou que conquistaria a justiça, por meio da própria encarnação. Assim como não foi necessário para Israel que subisse aos céus para receber a lei de Deus, para obter a lei, também o próprio Deus envia o seu Filho à parte de qualquer obra humana. E no verso de número 7, então, a mudança da imagem do mar para o abismo reforça também que ninguém precisa descer ao mais profundo, descer aos abismos para trazer Cristo dentre os mortos, como se, por mais poderosos que nós fôssemos, nós seríamos incapazes de trazer Cristo dentre os mortos. O apóstolo então está dizendo, o Deus já fez isso por nós. Ele já ressuscitou o seu Filho em nosso favor. E na sua própria carta, em Romanos 4:25, ele diz que é, é pela ressurreição que nós somos justificados.
Deus nos deu Cristo dos céus e Deus mesmo o exaltou dentre os mortos. Por isso, não perguntes em teu coração: nós precisaremos nos esforçar ao máximo para alcançar o Cristo que está nos céus ou para ressuscitá-lo dentre os mortos? Isso é um absurdo, Deus já fez isso por nós. E então vem a sua resposta no verso de número 8. Porém, que se diz? O que nós devemos então, se não devemos perguntar isso, o que nós devemos perguntar? Ou devemos afirmar: a palavra está perto de nós. E qual palavra é essa, irmãos? A palavra da fé que pregamos. Ou seja, se no verso de número 5, a palavra da lei exigia as nossas obras para nos oferecer uma justiça, agora o contraste é com a palavra da fé, que Deus simplesmente quer que creiamos no seu Filho, porque Ele estabeleceu ou conquistou a justiça, e então no seu Filho ela é concedida a nós. A palavra da fé que Paulo anunciava era o Evangelho, que ele diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mais, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, de tal modo que está escrito: o justo viverá pela fé. Ou mais ainda, no capítulo 5, no capítulo 3, quando ele diz que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque em Cristo Deus é tanto justo para punir os nossos pecados, mas também é justificador de todo aquele que tem fé no seu Filho. Ou no capítulo 4, quando Paulo diz: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 5. E no capítulo 6, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É esta palavra da fé que os judeus rejeitaram, que os judeus não se apropriaram, que eles imaginaram: nós precisamos subir aos céus, descer às profundezas para alcançar a justiça de Deus, quando o Evangelho diz: Deus já enviou o seu Filho por nós, Deus já enviou o seu Filho para que Ele cumprisse a lei no nosso lugar, para que Ele morresse a nossa morte, para que Ele ressuscitasse em nosso favor, para que Ele fosse ascendido aos céus e estivesse com Deus para sempre como nosso intercessor, como nosso advogado. E mesmo quando caímos, nós temos confiança de que Ele intercede por nós. Por isso, são dois modos de justiça que são relatados aqui pelo apóstolo Paulo. E essa justiça agora está próxima de nós, está diante de nós, está na nossa boca e no nosso coração. Se o nosso coração antes era simplesmente de onde fluíam os pecados, agora o nosso coração recebe a palavra da fé. E se na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, de modo especial, a garganta, a língua, a boca expressavam a nossa depravação, agora a palavra da fé está nos nossos lábios também. Meus irmãos, aplicando isso a nós e caminhando para a conclusão, nós somos chamados repetidamente na carta de Paulo aos Romanos a olharmos só para Cristo. O cântico que nós entoamos aqui, em Cristo apenas, deve ser a certeza mais profunda do nosso coração. Nós devemos confiar somente em Cristo. Israel foi reprovado por Deus justamente porque eles entenderam a lei de forma equivocada. Não viram que Cristo era o fim da lei. Não viram que Cristo era para onde a lei apontava. Que por meio de Cristo, o reinado da lei foi concluído, mas a lei sempre apontou para a necessidade de um Redentor. Nossos olhos devem estar nele, nossos olhos devem estar em Deus o Pai, que prova o seu amor para conosco pelo fato de nos ter entregue o seu Filho para morrer por nós. Nossos olhos devem estar em Deus o Espírito, que aplica no nosso coração os benefícios que Cristo conquista para nós.
Nossos olhos devem estar nesse Deus triuno que fez tudo para a nossa salvação, de eternidade em eternidade. Ele nos amou na eternidade, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou. E é certo que em Cristo nós já estamos glorificados. Ou seja, nós ainda seremos glorificados, mas é tão certo isso para nós, que Paulo no capítulo 8 toma o verbo no próprio passado, como que uma ação concluída. Você pode estar certo, se você está em Cristo, de que a glorificação é realidade na sua vida. Diante disso, irmãos, o caminho da justificação só é um. É o caminho por meio da fé. Nós não podemos buscar justiça por meio do nosso desempenho, mas é um convite a descansarmos na obra de Cristo. É um convite a tirarmos o fardo pesado que está nas nossas costas, de basearmos o nosso relacionamento com Deus naquilo que fazemos ou naquilo que deixamos de fazer, para confiarmos naquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que nós recebamos essa justiça de Deus que está próxima de nós, reconhecendo que é impossível sermos justificados pelo cumprimento da lei, mas também abraçando a justiça que é recebida pela fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém.